Bom, vamos lá então, pessoal, para essa aula. Então a gente tangenciou, como eu falei para vocês, diversos aspectos ou conceitos que remetem à evolução. Só que a gente tem que amarrar alguns pontos para entender melhor alguns aspectos desses conceitos de evolução, para vocês terem uma passagem mais suave pelas próximas partes da disciplina e pelo próprio curso. Que nem eu falei para vocês, é uma espiral, a gente vai aprendendo e reaprendendo as coisas. Tá? Essa aula é muito legal porque é um curso de evolução 101, as disciplinas em outros países, como Estados Unidos e na Europa, as primeiras disciplinas da graduação o pessoal chama de curso 101, é o primeiro curso que você pega, e está disponível no site da USP traduzido, que era uma disciplina que era oferecida, eu acho que em Harvard, para a comunidade nos Estados Unidos. Então o site tem todas essas informações, as figuras, é só você ir surfando, clicando ali próximo, que ele vai ditando tudo. Então todo o material didático sobre o que eu vou estar falando está aqui, e mais completo inclusive. Eu vou apresentar 2 aulas com resumos do que está nesse site. Então sigam aí, que é onde vocês vão ter toda a informação que eu estou falando. Tá? Então, claro, a gente fez essa pergunta na primeira aula, é fundamental a gente entender o que é evolução, e a gente definiu que evolução significa descendência com modificações, lembra? Desde frequências gênicas em uma população, ou seja, de uma geração para outra, a frequência de alelos pode mudar, então, por uma questão de flutuação randômica ou por seleção natural, até evolução em larga escala, não dentro de uma mesma população, mas, por exemplo, 2 espécies sendo originadas a partir de um ancestral comum. Isso são 2 coisas comumente separadas, que a gente chama de microevolução e macroevolução, certo? Como que uma espécie dá origem à outra e assim por diante. Então, é curioso, porque durante muito tempo, que nem vocês viram lá aquela parte de teologia natural e tudo isso, era inadmissível qualquer ideia de evolução, e hoje as pessoas que assumem uma postura com desenho inteligente aceita que existe especiação, ou seja, que uma espécie dá origem à outra, que é bem no limite entre microevolução e macroevolução, mas tem dificuldade de acreditar que todas as espécies têm um ancestral comum e de que os grandes grupos uns deram origem aos outros. Então, assim, você vai aceitando e vai encurtando, a sua explicação. Mas não é só mudança ao longo do tempo, é uma confusão que muitas pessoas fazem com frequência quando você fala evolução é o quê? A evolução é ir melhorando espiritualmente. Isso não é o conceito de evolução biológica, como eu falei para vocês. Então, evolução é só mudança ao longo do tempo? Não, Se você tem mudanças de estação, em determinadas árvores, quando elas perdem a folha, no outono, ou o processo erosivo, é mudança ao longo do tempo, mas não é evolução, porque não tem um componente de herança dessa modificação, tá certo? E quando a gente observa a história da vida, a gente vai, de toda a vida na Terra, a gente vai observar determinados padrões, tá? E as ideias centrais da teoria evolutiva, que é o que a gente vem falando, é que a vida tem uma história que mudou ao longo do tempo, e que as espécies compartilham ancestrais comuns. São as 2 principais ideias que eu até falei para vocês no final da última aula. Umas foram aceitas de maneira mais simples, outras nem tanto. Então, só depois de 1940, você tem, acho que é 1856, a origem das espécies, que lança essas 2 principais ideias. Então, que temos ancestrais comuns foi uma coisa mais fácil de ser aceita. Agora, como que ocorre essa descendência, essa mudança ao longo do tempo? Você só vai entender perfeitamente quando a gente entende a estrutura do DNA e da herança, correto? Mas essa história toda da evolução a gente pode representar em árvores. Vocês vão ver ao longo do curso aqui mais com a Alice como que essas árvores são construídas, tá? Mas essas classificações afetam, essas árvores afetam a classificação biológica. Eu vou mostrar alguns pequenos exemplos de por que afeta. Tá? Então, se a gente olhar a história representada numa árvore, por exemplo, aqui, então aqui é uma árvore dos vertebrados, em geral, vivos, Então você tem tubarões, tem um ancestral comum aqui, são os animais com vértebra, com todos esses outros seres, os peixes ósseos têm outro e assim por diante. Aqui tem algumas mudanças relacionadas, algumas, não são só essas mudanças, relacionadas com essa transição. Esqueleto ósseo, 4 membros, ovo amniótico, que tem
3 camadas protegendo o ovo, ao contrário dos ovos de anfíbios e peixes, e assim por diante. Né? Mas, né, que impacto que tem? Então, desde a época do Linneu, não havia uma preocupação. Ele partia da classificação de baixo para cima, como eu falei para vocês. Né? Ele dizia que era de cima para baixo por dedução lógica, mas na verdade o que eles faziam? Iam separando em grupos parecidos e não tinha como saber se eles eram parecidos porque tinham um ancestral comum ou se eles eram parecidos porque convergiram evolutivamente para um determinado fenótipo. Então vocês vão ver essa dificuldade olhando os canináculos quando eu colocar lá para vocês. Vocês vão ficar olhando para ti e falar, bom, será que isso é convergência, será que não é? Será que esse é parecido com esse por herança ou não, né? Como que você resolve esse problema? Pelas últimas aulas, vocês lembram? Uma análise? Não precisa ser molecular, pode ser morfológica também. Uma análise. Mas o que essa análise vai fazer? A iluminação recíproca dos caracteres. Né? Então você vai pegar muitos caracteres, ao invés do que o Linneu fazia, e eles vão se iluminar reciprocamente. Né? Então, quanto maior o número de grupos de caracteres que favorece aquilo, melhor. Certo? Então você vai procurar ser isento na escolha dos caracteres, vai escolher caracteres que você acha que estão presentes porque eles estão no ancestral comum, e vai fazer uma análise de parcimônia, como eu comentei com vocês. E, né, o que for mais suportado vai dizer para você, certo? Os grupos que são formados nessa filogenia. Os grupos são clados. Clados são um grupo monofilético, vocês já ouviram isso, né? O grupo monofilético é aquele que tem um ancestral comum e todos os seus descendentes. Você só pode dar nome para grupos, ao contrário do que Linneu fazia, que ele vinha dessa classificação juntando todo mundo embaixo, começava a dar nome, depois agrupava em família. Não, hoje em dia você faz a relação evolutiva e depois dá o nome. O que isso implica? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, se a gente olhar aqui essa pequena árvore, nós temos aqui uma hipótese filogenética para os tetrápoda, que são os animais de 4 membros, né? Vertebrados de 4 membros. Tem até uma incongruência com o que é aceito hoje em dia. Esse ramo das tartarugas a gente tem que ter certeza agora que está aqui, ó, mas não tem problema. Sempre foi uma dificuldade saber onde que as tartarugas estavam. Né? E agora tem os trabalhos com genômica mostrando um monte de coisa, né? Que está colocando isso aqui dentro. Uma observação que, né, sistemática filogenética, filogenia, parece que é só análise com genes. Cuidado, foi o que você levantou aqui. Não precisa ser só molecular. Inclusive, se fosse só molecular, a gente não tinha como colocar os dinossauros em lugar nenhum. A morfologia é muito importante. Sem morfologia, você não tem como colocar na história evolutiva onde que os fósseis estão. Porque eles não têm mais DNA para sequenciar. Tá? Parênteses, fecha parênteses. Certo? Então, aqui está essa hipótese. Olha que legal. Tem nos terminais aqui tartarugas, lagartos, cobras, aves, dinossauros não aves, a ave está aqui, tá? E crocodilianos. Olha que legal. Hoje em dia, isso aqui é classificado dessa maneira. Testudini tem um ancestral comum em algum lugar aqui, em todos os descendentes. Esse outro grupo aqui tem um ancestral comum aqui, são os squamata, outro dos grupos mais legais que tem, são os bichos de escama, são bem legais. Né? Lagartos e cobras, na verdade, as cobras estão no meio dos lagartos, mas eu não vou corrigir isso aqui. As cobras são lagartos são cobras, é tudo uma coisa só, a filogenia estão no meio. Né? Então, outro errinho aqui, mas de qualquer jeito é um grupo monofilético, apesar de não estar resolvido certinho. É um grupo monofilético, eu vou dar o nome. Squamata. O que é Squamata? Família, ordem, gênero, bom, não vou entrar nesse detalhe agora. Os outros grupos, esse grupo todinho aqui, que tem esse ancestral comum, né, recebeu o nome de Arcosauria. E esse grupo aqui, Crocodilomorpha. Tá? Até aí tudo bem, né? A classificação que vocês aprendem é uma classificação artificial, porque o que o pessoal geralmente fala para vocês? Que tudo isso de azul são os répteis, né? Só que as aves estão lá no meio. Então o grupo que a gente chama naturalmente, desde que a gente nasceu, de répteis, certo? É um grupo não monofilético. Tá? É um grupo não monofilético. Compreenderam isso? Por quê? Porque eles têm um ancestral comum, todos esses grupos que a gente chama de répteis, mas não tem todos os descendentes. E caramba, né?
Então, ou eu passo a chamar aves de répteis, e algumas pessoas propuseram isso, mas deu um nó na cabeça de todo mundo. O próprio Mair, se vocês lerem esse livro que eu disponibilizei para vocês, ele é contra. Ele acha que as aves são tão diferenciadas que eles merecem um nome específico diferente. O que eu discordo dele, ele só falava isso porque ele era ornitólogo, trabalhava com aves, e ficava incomodado com, né, aí embaixo. O que você pode fazer? Né? Uma outra classificação é simplesmente dinossauro. As aves são dinossauros. Porque, olha, dinossauro, grupos extintos aqui, são os dinossauros não aves. E um grupo de dinossauros simplesmente diversificou, se manteve vivo até hoje em dia, são as aves. Você olhar para uma galinha, parece, velho, né? Parece, né, um velociraptor, uma coisa assim, né? Meio estúpido, né? Meio estúpido, não vai aprender a abrir a maçaneta, né? Já. Eu já passei por essa humilhação, pessoal. Mas você olha para aquilo e, né, te traz alguma lembrança. Se vocês pensarem, pessoal, fósseis de aves, até 30 milhões de anos atrás, que no tempo geológico não é nada, tinham dentes. Natural. Archaeopteryx, que é um dos fósseis mais famosos que tem, é um dinossauro com penas. Certo? Velociraptor eu não sei, eu acho que o que acontece? O filme faz uma série de inferências bem mais legais do que na época que eu assisti esses filmes sobre dinossauros, quando eu tinha 10 anos de idade, né? Era todo mundo Godzilla, né? Os dinossauros eram aquilo. Aí eles começaram a ver que existe um monte de coisa que a gente não tem como inferir. Quer dizer, olha só, isso é uma coisa que eu dou em zoologia de vertebrados, mas prestem atenção, olha, aves estão aqui, crocodilianos estão aqui. Aves colocam ovos em ninhos, crocodilianos colocam ovos em ninhos. Aves vocalizam, crocodilianos também. Certo? Aves têm cuidado parental, crocodilianos também. Então você pode imaginar que essas características de aves, de reprodução, de comportamento social, surgiram no ancestral. Então você pode sugerir que os dinossauros também tinham essas coisas. Então toda a plumagem, todo o display que a gente chama, que é o se mostrar colorido das aves, muito possivelmente também existia nos outros grupos aqui. Não deve ter evoluído só em aves. A gente parte desse pressuposto. Então eles colocam no filme algumas coisas que, já pensou? Era possível que eles tivessem penas, só que nunca fossilizou. Fossilizar penas é muito difícil. Então talvez um Velociraptor tivesse penas. Então eu acho que no filme tem assim um pouco de, né, baseado em fatos reais, mas não é exatamente o que você está vendo. Inclusive as cores dos dinossauros, eles fazem isso no filme. Eles botam os bichos com as cores incríveis, que você não tem como inferir. Mas é muito provável que esses animais também, né? Não era aquela coisa cinza gigantesca que parece um Godzilla andando na praça, entendeu? Foi onde eu cresci, né? Nenhum dinossauro tinha nenhum. E eram animais pesados, e o Velociraptor mostra o contrário, tá? Isso é outra coisa. A partir da filogenia eu posso inferir coisas sobre os grupos. Eles devem ser mais parecidos entre si do que com outros. Então sempre tem uma utilidade da biologia comparativa que eu tenho falado para vocês. Então quando eu vejo como são as aves, quando eu vejo como são os crocodilianos, eu posso sugerir como que os dinossauros eram. Certo? Tá bom? Então, a gente só dá nome a clados. Então, usar cientificamente o nome répteis, né, seria um erro. Tudo bem, isso está tão arraigado na cultura que é difícil você tirar. Mas você não vai ter mais ninguém aceitando você fazer uma coisa dessas. Chegar e dar um nome para um grupo que exclui um terminal, um descendente. Eu vou chamar, né? Eu vou pegar aqui, né, aves e um grupo de mamíferos aqui que anda em pé e chamar de bipedália, nós. Então eu vou criar um clado chamado... Não faz sentido esse clado, ele não tem uma história comum. Esse clado não evoluiu sobre as mesmas pressões seletivas e assim por diante. Então estão vendo que a filogenia, a reconstrução da história, está ditando como que a gente vai dar o nome para os grupos. Entenderam? Né? Então, a gente passa a ter uma classificação que incorpora os nossos conhecimentos da evolução dos grupos. Uma classificação filogenética, que teria duas vantagens, né? Ela conta a história evolutiva do grupo, então quando eu falo para você do nome de um grupo, você sabe que aquele grupo todo evoluiu junto.
Então, se eu chamo lá primata, você sabe que todo mundo que está lá dentro é mais aparentado entre si, sofreu as mesmas pressões evolutivas e assim por diante. Né? E ele não tenta ranquear organismos, então já teve propostas agora de fugir um pouco da nomenclatura linneana, como a gente viu, porque o Linneu ele tentava reino, filo, classe e ordem, isso é artificial. Acho que eu dei esse exemplo para vocês na última aula sobre comparando duas famílias aqui. Eu falei disso, né, de Orquidácea e Félia. Ou foi só no nome? Bom, então, o que caracteriza uma família? Será que é o tempo de divergência? Então, se você comparar felinos com orquidácea, os felinos surgiram mais ou menos há 30 milhões de anos atrás. As orquídeas há 100 milhões de anos atrás. Poxa, os dois são famílias. Então, o ranking, família, não tem nada a ver com idade. São 35 espécies de felinos e mais de 20 mil de orquídeas. Então, o número de espécies não diz o que é uma família. Alguns felinos podem hibridizar e deixar descendentes férteis. Né? Tem o Liger lá, que é o Lion Tiger, tem aquelas coisas todas. Né? Mas as orquídeas é um absurdo. Né? Você vai comprar uma orquídea desses cultivadores. Né? Eu cultivava orquídea, meu interesse em biologia começou com 12 anos de idade, eu coletava orquídea do mato. Eu digo até que a minha infância foi toda criminalizada. Né? Todo o interesse que a gente pode ter por história natural hoje em dia, se você for pegar uma orquídea em algum lugar, é crime, né? Inafiançável, e matar um bicho com espingarda também. Eles estão distanciando as pessoas da natureza, na minha opinião, em certo aspecto. Claro que tem que ter um controle, não estou defendendo que ninguém saia por aí coletando orquídea para todo lado, mas a gente não ter... Né? Eu já tive aluno que chegou assim para mim e falou assim, professor, uma vez eu saí com o meu time e a gente... Foi um acampamento e eu comi uma paca. Agora veja só, né? É justamente esse tipo de experiência que às vezes atrai a pessoa para o mundo natural. Claro que ela não vai passar o resto da vida matando paca nem nada disso, mas não é uma coisa vergonhosa. A nossa legislação, isso é um tema que me interessa bastante, ela diz que a fauna e a flora não são da população, são do Estado. É uma coisa muito estranha. Eu vou fazer uma digressão agora, eu vou viajar. Então pensa só. Olha meu exemplo hipotético. Né? 2 irmãos gêmeos, né, se formaram numa universidade pública, um fez agronomia e o outro fez biologia, como você. Aí o que fez agronomia, o pai era rico, ele falou, não, vou comprar uma fazenda. Ele vai lá no Cerrado, né, eu quero plantar. Aí compra uma fazenda de 10 mil hectares, bastante dinheiro. Ou diga que for 100 mil. Pelo Código Florestal ele pode cortar raso, 80% da área, e plantar soja, respeitando as reservas legais, que são áreas mais inclinadas e tudo isso. Aí ele vai lá e faz isso. O irmão dele, que é biólogo, fala, poxa, caramba, né, cara, eu adoro lagartos e cobras. Ele resolve, né, andar atrás do trator e começa a pegar a cobra que ele encontra, começa a pegar bicho, monta um galpão, coloca todos os bichos lá protegidos enquanto eles estão lá, né, começa a mostrar para a comunidade, o IBAMA vem e prende ele. Ele vai ser preso. É uma coisa errada. É isso que a nossa legislação diz, né? Então, se você sair daqui e pegar um animal silvestre e levar para casa para criar, você vai tomar 5 mil reais de multa. Se você pegar um monte, é 5 mil reais para cada bicho. Mas você tem o direito de passar trator e terra rasa em tudo. Does not make sense. Certo? Some things. Não faz sentido. Tá? Agora, por que eu estava falando disso, eu não lembro. Bom... Orquídeas, né? Então, olha só, hibridiza. Então, se você chegar em qualquer lugar, né, numa loja especializada de orquídeas, você vai pegar, olha, que planta é essa? O cara vai falar para você, isso é uma Brassosophroleliocatleia. 4 gêneros. Quando eu cultivava orquídea, que eu gostava de plantas da natureza, eu chamava isso de repolho. Meu pai falou que eu virei durante um tempo um orquidiota, não é orquidófilo. Eu sabia o nome de tudo, tinha as plaquinhas com o nome de tudo, a gente encontrou populações no lado norte, que depois o pessoal, é um bairro em Brasília, o pessoal passou terra rasa e construiu um condomínio em cima. Mas se alguém chegasse na minha casa e visse eu com aquelas orquídeas, eu seria preso. Então, assim, criminalizaram a minha infância. Bom, só por isso eu sou biólogo. Então é muito estranho, né? De toda forma, nem o conceito biológico, nem o número de espécies, nem o quê? O tempo de formação indicam para você o que é uma família. Tá certo? Então tentar ranquear no sistema lineano é estranho. Então quem diz pra gente o que é uma família no sistema lineano?
o especialista. Então, o especialista taxonômico vai separar uma coisa como família e outra não. E a tradição, o que vem sendo separado como família, o que não vem separado como família. Agora isso está mudando, porque você vai dar nomes a determinados clados que são formados na filogenia e assim por diante. Então você não pode arbitrariamente escolher o que vai ser uma família, o que vai ser uma ordem. Agora o negócio está ficando um pouco mais fechado, certo? Então essa classificação filogenética é um resultado dessas filogenias que vocês vão estar vendo. A primeira coisa que afeta é na classificação. Quando você reconstrói a história evolutiva baseada em morfologia ou em DNA, a primeira coisa que vai fazer para você é falar, olha, essa espécie que antes achavam que estava nesse gênero, na verdade está em outro gênero, então vou ter que mudar. Como que eu mudo? Eu vou postar para vocês algumas das principais regras da taxonomia, né? Então, sistemática é o estudo das relações evolutivas e do nome das espécies, a taxonomia é só o que dá nome às espécies. Então tem regra para mudar. Como que você muda uma espécie de gênero, como que você descreve uma espécie nova, tudo isso tem regras. Tá? Bom, é claro que além de ter uma implicação taxonômica, a gente tem diversas implicações, né? Então uma delas aqui é que a gente vai poder fazer uma árvore como um cronograma. Então aqui 500 milhões de anos atrás, aqui o presente, né? Cada ramo desse aqui é proporcional ao tempo. Então aqui, ó, os peixes sem mandíbula, né, divergiram de todos os outros vertebrados há uns 480 milhões de anos atrás. Como é que esse idiota sabe disso, vocês estão pensando? Então onde que sai uma coisa dessa? Como vocês acham que sai aqui uma linhagem extinta e aqui você tem diversificação de outras linhagens mais recentes? Olha, os mamíferos há mais ou menos... Essa está um pouco errada, um pouco mais para trás, essa origem. Tá? Mas aqui você tem mais ou menos uma ideia de tempo. Né? Como a gente sabe quando as coisas aconteceram? Só que Oi? O registro fóssil ajuda. Então você encontra alguma coisa que está lá, né? Caiu no fundo de uma lagoa, os tecidos foram sendo substituídos lentamente por elementos químicos, né? E você tem a formação de um fóssil. Mas aí como é que eu digo a idade daquele fóssil? Carbono. A quantidade de carbono. Carbono. Carbono 14 nos permite voltar até 50 mil anos atrás. Não mais. Oi? Desculpa, eu sou surdo. Sim, os sedimentos vão ajudar a gente também. Então são três coisas. Tá? O primeiro, radiometria. Vocês acertaram, mas não é o carbono que a gente usa. A gente vai estar usando outros elementos. Então, a estratigrafia vem na sequência. Né? Então, eu vou mostrar para vocês que é a sequência de eventos onde as datas relativas podem ser estimadas. Então, você vê as várias camadas no solo, de rocha ígnea, rocha sedimentar, rocha metamórfica. Vocês lembram disso? Já ouviram falar? Né? Então, rocha ígnea é aquela que veio direto da lava. Né? A rocha sedimentar é aquela que é formada pelo desgaste de alguma rocha que depois deposita no fundo de uma lagoa ou do oceano. E a metamórfica é aquela que a rocha ígnea sofreu pressão e temperatura e ela mudou. Tá certo? Então, a partir do estudo das camadas, a gente também pode inferir quando as coisas aconteceram. E o legal é quando a gente bota a biologia na história. Então a gente tem uma boa ideia da taxa de evolução. Quantas mudanças de pares de base a gente vai ter em 1 milhão de anos, para cada um dos tipos de genes e para vários organismos. Isso chama relógio molecular. Então a gente consegue cruzar geologia com DNA, ou com aspectos biológicos e conferir os dados um com o outro. Então a gente sabe que a África e a América do Sul, segundo a geologia, se separaram provavelmente há 80 milhões de anos atrás. E se eu sequenciar 2 famílias aparentadas de planta nos 2 lugares, será que eu consigo, com um relógio molecular, recuperar a mesma data? Se você consegue, isso é feito em grande quantidade, com diversos tipos de organismos. África e América do Sul, ilhas continentais. Então a gente tem ilhas aqui no Brasil, por exemplo, que estão separadas do continente há 15 mil anos apenas. Por quê? Quando você teve grandes geleiras, há 15 mil anos atrás, o que a Terra tinha? A Terra estava passando por um ciclo glacial.
Um monte de água no planeta estava sequestrado na forma de geleiras. Certo? Então, se você chegasse no meio dos Estados Unidos, até o meio dos Estados Unidos, ou seja, a metade dos Estados Unidos para cima estava debaixo de uma geleira de 2 km de altura. 2 km de altura, uma geleira imensa. Tem evidências múltiplas para isso, desde cicatrizes no solo, onde a geleira foi recuando quando o clima foi esquentando, então ela vai retraindo e arrastando no solo, que nem as geleiras fazem hoje em dia. Mas com toda essa água aprisionada desse jeito, o volume dos oceanos era menor. E essas ilhas que hoje estão isoladas, por exemplo, na costa de São Paulo, certo? Estavam em contato com o continente. Então os animais e as plantas, né, cruzavam de um lado para o outro e ocupavam as ilhas e o continente. Então, se eu fizer um relógio molecular entre essas ilhas, ou as espécies que estão nessas ilhas, as espécies que estão no continente, tem que dar uma separação de 15 mil anos. E dá. Consistentemente. Não só nas ilhas aqui, mas no resto do mundo inteiro. Isso aqui é um poder inacreditável de cruzar evidências de fontes completamente diferentes. Certo? Então, o tempo é uma questão fundamental para a gente entender e compreender por que eu é um fato. Certo? É fundamental. Então, radiometria. Eu falei para vocês que carbono, né, não é um elemento ideal. Como é que isso é feito em geral? Né? O universo está cheio de elementos radioativos. Né? O que é um elemento radioativo? A radiação ocorre quando? Quando você cai, né, de um número de massa, né? Então o carbono 14, o carbono mais estável é o carbono 12. Ou seja, tem 12 nêutrons, prótons e nêutrons, ou só nêutrons, eu também não lembro disso bem detalhadamente. Mas a massa dos átomos é dada principalmente pelo núcleo. O núcleo é formado por prótons e nêutrons. Quando ele perde uma partícula dessa, ele emite energia, na forma de radiação. Porque ele salta de uma camada para outra, lembra? Vocês decoraram tudo isso em algum momento na vida de vocês. Então tenta rascunhar ali. Então o que acontece? Quando você sai do 14 para o 12, certo? O que vai acontecer? Perda de energia. E ele atinge um estado estável. Então, o que você faz com o carbono? Quando o bicho acaba de morrer, quando ele morreu, acabou, ele para de absorver carbono radioativo da atmosfera. Por quê? Como que o carbono radioativo é absorvido? Pelas plantas e pelos os animais que se alimentam das plantas e pelos animais que se alimentam dos animais que se alimentaram das plantas. Então você tem o ciclo do carbono. Você tem o ciclo do carbono, correto? Vocês vão ver isso em ecologia de ecossistemas. Agora, existe uma proporção de carbono radioativo. Se eu pegar um bicho que está morto ali, pegar o fóssil dele, pegar a múmia, Tutankhamon, vou lá em Tutankhamon, pego um pedaço do tecido, ele vai ter uma determinada proporção de carbono radioativo e uma determinada proporção de carbono não radioativo. Eu comparo as duas, sabendo que demora 50 mil anos para o carbono radioativo cair pela metade e que o carbono na atmosfera radioativa está numa proporção X, eu consigo fazer um simples cálculo matemático e dizer, olha, isso aqui morreu faz tantos mil anos. O cálculo matemático é simples, correto? É simples. Vocês sabem que não é difícil, mas se eu pedir para fazer, vai coçar a cabeça, eu também não... É uma regra de 3, né? A proporção de carbono radioativo na atmosfera é X. Quando esse bicho morreu, ele deveria ter a proporção de carbono radioativo ia ser Y. Como ela é Y sobre 4, ele separou há tantos, ele morreu há tanto tempo atrás. Entenderam? É claro que para a Terra a gente não pode usar, né? Então os átomos decaem de maneira estável, né? E quando o magma esfria, né? Ele vai aprisionar elementos radioativos em rochas ígneas. E em seguida elas decaem em taxas calculáveis. Né? E essa comparação de presença de átomos estáveis e instáveis vai poder dizer o tempo que foi formado. Então, para a Terra, a gente tem, por exemplo, o isótopo do potássio 40, que vai decair para argônio 40. Há mais ou menos uma meia-vida de 1,3 bilhão de anos. Como é que eu sei essa meia-vida se ninguém nunca viveu esse tempo? Bom, você tem toda uma teoria da relatividade que permitiu que a gente fizesse a bomba atômica, que foi desenvolvida pelo Einstein, que prevê exatamente como que as partículas se comportam. Então você tem um físico neurótico calculando isso daí, e ele vai dizer para você, olha, vai dar tanto tempo. E a precisão dessas medidas dos físicos para esse tipo de coisa, e para vários outros fenômenos, é da ordem de 0,0000001 de erro. É muito preciso. Tá? Então a gente pode confiar, que nem eu estou falando para vocês, certo?
Então o potássio 40 é um deles, e o outro que está aqui na minha colinha, que vocês vão poder ver depois, é do urânio. Então o urânio vai decompor para chumbo, principalmente num mineral chamado zircônio. Então, mineral que o pessoal encontra por aí, você encontra o zircônio em vários lugares do mundo, quebra ele, né? E aí, o que é legal do zircônio? Que para formar o cristal, ele é aí entra uma outra parte da geologia que é cristalografia. Para você formar o cristal, você não pode ter chumbo presente. De jeito nenhum, ele não cristaliza. E ele tem uma afinidade muito grande por urânio. Então o cristal, quando é recém-formado, não tem chumbo nenhum. E é um cristal, certo? Ao longo do tempo, tem urânio radioativo lá dentro, ele decai e vira chumbo. Então todo o chumbo presente dentro do zircônio ocorreu depois que o cristal se formou. Aí você só tem que fazer a razão entre um e outro, você vai dizer, olha, já que a meia-vida desse negócio é quase 1 bilhão de anos também, ou 1,5 bilhão de anos, né? Se você tem uma proporção de metade de zircônio, quer dizer que já passou uma meia-vida, 1 bilhão de anos, 1,3 bilhões de anos. Se é metade da metade, passou 1,5 bilhão mais metade de 1,5 bilhão, 2 bilhões de anos. E você vai datando isso em vários lugares do mundo. Sacaram? E aí qual que é a mágica? Seguinte, você junta isso com estratigrafia. Olha que legal. Então, quando você olha as camadas de solo, né, com a história da Terra, você vai ter aqui um período muito bom para os trilobitas, aí alguns fossilizaram, porque tinha trilobita para todo lado. Né? Logo antes disso, tinha tido um derramamento de rocha ígnea, que formou cristais, por exemplo, como o zircônio. Olha que legal, eu posso datar isso daqui, e depois de um tempo teve outro derramamento nesse lugar, uma erupção vulcânica, né, e eu consigo datar aqui e aqui. E aí eu consigo dizer que aqui, por exemplo, né, esse grupo aqui tem mais ou menos, né, tem entre 545 milhões e 520 milhões de anos. Você fala, pô, mas você está errando com 20 milhões de anos, isso não é nada. Pensar numa escala geológica, isso é muito pouco. Né? E esse derramamento aqui, você pode encontrar em outro lugar, um derramamento datado parecido, você vai ter outra fauna fossilizada no meio, certo? E aí você vai ter outra datação, e isso é feito ao longo do mundo inteiro. Então a confiabilidade dessas datas é muito grande. Consegui deixar isso claro para vocês? Então, a primeira coisa para você entender de evolução é a questão do tempo. Então não tem como a Terra ter sido criada em 6.000 anos, a não ser que toda a teoria atômica esteja errada, que é a mesma teoria atômica que faz seu celular funcionar, que faz os aparelhos de radioterapia funcionarem e que prevê que se você estiver exposto a Césio-137 você vai ter câncer. É tudo a mesma ciência. Então essas datas são confiáveis, pelo que a gente sabe que é ciência hoje em dia. Tá? Então, na estratigrafia, né, aqui eu não sei por que ficou isso, mas aí vai acumulando, né, vai fraturando, né, e você tem entre as camadas, uma e outra, aí, bonitinho, né, um GIF. Explica mais ou menos o que está aqui, de maneira mais incompleta. Né? Certo? Então, assentada a ideia de tempo, que eu acho que é fundamental para a gente seguir adiante, né, a gente tem alguns mecanismos do processo evolutivo. Tá? Então a gente tem descendência com modificação, a gente tem mecanismos de mudança do DNA ao longo do tempo, que vai gerar variabilidade genética, e a gente tem seleção natural. A seleção natural eu vou falar para vocês na próxima aula, e eu vou falar dessas outras 3 aqui agora. Tá? Então, descendência com modificações, vamos lá. A evolução ocorre, né, quando existe uma modificação na frequência gênica de uma população ao longo do tempo. Pode ser de uma geração para outra. Evoluiu. Evoluiu não quer dizer melhorou, quer dizer mudou com descendência. Certo? Acarretando mudanças a longo prazo. Exemplos, né? Dieta e mudança de cores. Né? Você tem aqui, por exemplo, populações geneticamente iguais. Agora eu me perdi nesse exemplo. Me tem um período aqui que eu vou me recuperar. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem populações em uma mesma geração. Deixa eu pegar minha cola aqui.
né? Aqui, né, a gente tem duas situações diferentes, onde você tem poucos alimentos disponíveis e aqui você tem muito alimento disponível. Por causa disso, né, os besouros nessa geração aqui são um pouco menores do que os besouros nessa geração. Certo? São populações geneticamente iguais, mas por causa da disponibilidade de recursos, né, a gente está vendo uma diferença entre uma geração e outra. Aqui, não. Né, é um caractere herdado, que é a coloração. Então, estou dizendo isso para vocês porque a coloração podia vir da alimentação, mas eu estou dizendo aqui que não. A coloração é codificada geneticamente nesses grupos. E que de uma geração para outra você tem uma mudança na frequência dos genes. Então, você tem muito mais besouro marrom aqui do que aqui. Por que isso aconteceu? Você tem um mecanismo que os marronzinhos deixaram mais descendência para a próxima geração. E é isso que a gente vai ver. Os mecanismos de mudança, né, como que eles podem ocorrer? Você pode ter o quê? Migração de um besouro marrom para dentro da população, que vai mudar a frequência genética. Então, quando você tem migração de indivíduos de uma população para outra, você está tendo um processo evolutivo acontecendo. Você pode ter aqui a deriva. Por acaso, né, eu estava passeando lá no mato e matei 3 besouros verdes, só sobrou um de uma geração para outra. Deriva gênica. Né? Shit happens. Só deixou um pouco de descendentes. Não porque o quê? Ele era menos apto, de acordo com as pressões ambientais, mas porque ele estava no lugar errado na hora errada. E aqui você tem o processo clássico de seleção natural. Esse passarinho tem predileção por besouros verdes e ele vai comer mais besouros verdes, né? E a próxima geração vai ter menos besouros verdes por conta disso. Certo? Um exemplo clássico disso foi na Revolução Industrial, quando você começa a ter poluição, né? Aquele exemplo que o pessoal fala, a poluição gruda na casca das árvores, os bichos que antes se escondiam na casca mais branquiçada da árvore ficaram mais evidentes, foram comidos e a frequência de bichos brancos diminuiu drasticamente. Só quem era mais escuro deixou descendentes. E depois que tiraram a poluição com a limpeza das chaminés, o resultado se inverteu. Então, isso são mudanças ao longo de algumas gerações. Né? E variabilidade genética, né, é uma coisa fundamental. Sem variabilidade genética, mecanismos evolutivos não podem atuar. Né? E isso é fundamental, como a gente vai ver. Existem 3 formas primárias de aumentar a variabilidade genética. Mutação, que são mudanças do DNA, né, que geralmente a acumulação de mudanças dentro do DNA. Fluxo gênico, ou seja, a migração de um indivíduo para outra população, troca de genes, certo? E sexo, que permite essa recombinação aqui, que é fundamental. Você herda um cromossomo de cada parental, mas os cromossomos que você produz não são iguais a eles, senão a diversidade genética seria muito pequena. Você não está repassando um cromossomo íntegro para os seus filhos que veio do seu pai ou da sua mãe. Você está passando sempre uma mistura dos cromossomos do seu pai e da sua mãe. Isso só acontece por causa de recombinação, que é uma das fontes principais de diversidade. Gente, eu não falei sobre isso, mas olha, o processo é muito simples. Existe diversidade. Surge um filtro ambiental e dentro dessa diversidade surge um processo seletivo. Dentro dessa diversidade existem alguns grupos que podem ser favorecidos ou não. Quem for favorecido vai deixar mais descendente para a próxima geração. Tá? Esse é o processo evolutivo. Então, não existe, surge uma pressão ambiental, isso modifica a composição genética das espécies que respondem a essa mudança ambiental. Não. A diversidade já existe. Então, existe primeiro o quê? Como que a diversidade surge? São esses mecanismos que eu estou falando. Depois você pode ter um processo que vai permitir que determinados animais, ou plantas, ou qualquer outro organismo, deixem descendentes para a próxima geração ou não. Um exemplo tosco que eu falei para vocês, se tivesse aqui, né, zumbis que comessem pessoas acima de 1,60 m, só quem tem abaixo de 1,60 m vai deixar descendente. Várias gerações isso ocorrendo, né, os baixinhos, né, se dão bem. Certo? Mas a diversidade de alturas já existe na população. Não é a espécie que vai responder aos zumbis diminuindo seu tamanho. É o acúmulo da pressão de predação sobre as pessoas acima de 1,60 m ao longo de gerações e gerações e gerações e gerações que vai fazer com que a população toda diminua de tamanho. Faz sentido isso? Tá. Então, mutação, pessoal, são mudanças no DNA que podem afetar qualquer aspecto do organismo. Né? As mutações são aleatórias, elas podem ocorrer em qualquer lugar do genoma,
elas são neutras, benéficas ou maléficas, né? Mas não tentam fornecer o que o organismo precisa, por isso que elas são aleatórias. A imensa maioria das mutações são maléficas, mas como a gente tem duas cópias, isso pode ficar lá dentro em silêncio, dentro do DNA, tá? E nem toda mutação importa para a evolução, olha aí. Só importa uma mutação que ocorra em células reprodutivas. As células do seu corpo, se tiver uma mutação aqui, não adianta nada. Só nas que estão nas gônadas e que vão ser transferidas para a próxima geração. Então, assim, você precisa de muito tempo para que uma mutação realmente cause alguma mudança significativa. Mas a gente tem tempo. Considerando o tempo de geração das espécies, né? O tempo de geração dos seres humanos como primatas deveria ser o quê? 13, 14 anos, né? Na primeira chance de reproduzir. Né? Talvez até antes, em determinados animais. Tem animais que a geração é 1 ano, tem animais que a geração são meses. Então, quanto mais os animais reproduzem, maior a chance de você ter uma mutação acumulando na célula reprodutiva ao longo de milhões e milhões de anos. Você tem a escalada do monte improvável, segundo o Richard Dawkins coloca. Né? Você pode ter mudanças significativas, né? E parte dessas mudanças resulta do processo evolutivo. Eu não vou falar do experimento de Ledberg aqui. Como mostrar que uma mutação é aleatória e não uma resposta ao meio. Então, o que eles fizeram? Eles espalharam bactéria numa placa de agar. Então, agar é uma alga que o pessoal utiliza para criar bactérias no laboratório. Todos os laboratórios de microbiologia utilizam isso. É um meio que faz uma substância gelatinosa. Você coloca uma plaquinha redonda e espalha. É uma plaquinha desse tamanho, certo? Eles espalharam e deixaram as colônias crescerem. Então, quando você coloca uma densidade bem pequena de bactérias, isso é interessante. Né? Vai cair uma bactéria em cada ponto e ela vai crescer formando um anel. Todo mundo é descendente da mesma bactéria que bateu no ponto desses. Então, cada uma dessas é uma colônia. Certo? Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram essa daqui e usaram como um carimbo. Né? E pegaram e fizeram stamp, né? Com penicilina aqui. Certo? E viram quem sobreviveu de uma geração para outra. Né? Claro que as colônias X e Y sobreviveram. Então elas já deviam ter algum tipo de gene de resistência para a penicilina, correto? E aí a pergunta do experimento deles é: será que elas evoluíram essa resistência depois que foram expostas para a penicilina? Ou será que a resistência já existia? Né? E aqui fica óbvio, né? Que já que elas conseguiram crescer, né? Não sei se perceberam isso daí, né? Elas já conseguiram crescer. Né? Quando eles pegaram ali a penicilina e jogaram aqui de novo, elas, na placa original, você elimina as outras colônias, são as mesmas que se mantêm. Né? Então, se você joga de volta a penicilina, isso mostra para você que a resistência já existia. Certo? Professor, Oi. essa seria a mesma analogia de função antibiótica. Isso é um antibiótico. Não é uma analogia, é um experimento. Né? Porque assim, se você parte do pressuposto que eles podem ter evoluído a resistência depois de ser exposto à penicilina, por que sempre aquelas que vão estar expostas? Porque se você faz esse experimento, ó, você pega a placa original, carimba ela numa placa com penicilina. Aí você encosta e esse agar aqui tem penicilina. Então, quem não é resistente à penicilina morre. Ou então essas duas desenvolveram a resistência depois que foram expostas à penicilina. Mas o que acontece? Ele pega a penicilina e joga na placa original. E adivinha, as mesmas colônias sobrevivem. Você pode fazer esse experimento quantas vezes você quiser. Vão ser sempre as mesmas. Então, assim, essa predisposição para resistir já existia. Senão, o que aconteceria? No momento que você jogasse a penicilina de volta, talvez outra desenvolvesse a resistência. Se a resistência é desenvolvida depois. Isso nunca acontece. É sempre o mesmo grupo de colônias que resiste à penicilina. Então, essa resistência já existia antes da exposição à penicilina, entenderam? Ela não surge como resposta à penicilina.
Vocês entenderam? Quem não entendeu, fica à vontade de levantar a mão. Levantar e ir embora. Não, levantar a mão. Tá? Então, só mutações que podem ser passadas importam, né? Então, mutações que ocorrem nos óvulos e nas células germinativas. E elas têm algumas consequências. Elas podem ter nenhuma mudança no fenótipo, então fragmentos de DNA, por exemplo, que não codifica nada, né? Ou parte que não altera a sequência de aminoácidos. Então, vocês sabem que o código, né, genético é degenerado. Já ouviram falar disso? Não? Já, né? Como biólogos aí, ou pretensos biólogos, vocês já devem ter ouvido, né? Então, se você mudar uma base só, ou às vezes até duas, ele vai continuar codificando o mesmo aminoácido, né? E pequenas mudanças também podem gerar, né, como consequências, mudanças muito simples, como tem as orelhas dos gatos aí. Uma pequena mutação faz com que esse animal tenha as orelhas sempre para fora. Eu não sei se ele está feliz com isso, né, mas... A gente tem outras também, né, o pico aqui do cabelo, né, as orelhas, quem dobra a língua, quem não dobra, são pequenas mutações de DNA. Né? E você pode ter também grandes mudanças. Né? Apenas uma mudança faz com que, né, determinados insetos fiquem resistentes ao DDT, um veneno usado em grande quantidade, ali, de maneira indiscriminada, né, e que acumula nas cadeias tróficas. Né? E outras mudanças podem ser deletérias e simplesmente impedir uma única mudança no DNA impedir que você sobreviva ou até que o feto termine o desenvolvimento. Né? Então, né, só relembrando aqui, né, o DNA pode não copiar direito, né, ou você pode ter exposição a materiais radioativos que na hora que o DNA está sendo duplicado, você tem a substituição de uma base. Vocês vão ver que a gente tem, né, mecanismos proteicos inacreditáveis para garantir que isso não ocorra com muita frequência. Você tem maquinários de reparo do DNA que vem atrás corrigindo tudo, mas de vez em quando falha. Certo? E é isso que acontece, você gera um mutante. Isso é fonte fundamental, apesar de ter mutações deletérias, é uma fonte fundamental de diversidade, que vai ser o material cru necessário para que a seleção natural atue. Né? Outra fonte é fluxo gênico, né? Ou seja, você tem migração, né, movimento de genes de uma população para outra. Você pode ter, por exemplo, pólen modificando, então você tem uma migração de um indivíduo. Para plantas, né, ela joga, né, todo como é que chama? Os seus gametas no ar, né? Ou no mar, né? Você vai ter peixe jogando também. Eu lembro que tinha um amigo meu na graduação que falava, não bebo água, né? Ele tinha uma camisa, peixes transam nela. É um pensamento desagradável, você está lá no mar e pensa assim, poxa, pode estar cheio de esperma de peixe aqui, né? Mas é verdade. Mas você também está respirando, né, de certa maneira, pólen de árvore, que não deixa de ser uma maneira das plantas se reproduzirem no ar também. Né? Se você tiver algum tipo de agonia com isso, desculpe te informar. E você pode levar, é uma maneira de levar a gene para onde isso não existia. É uma fonte fundamental de variabilidade. Então vocês vão ver, pessoal, que uma das principais formas de ocorrer um processo evolutivo é uma mudança geológica, por exemplo, que separa duas populações. Um processo que a gente chama de vicariância. Tá? Separar quer dizer impedir o fluxo gênico. Então, quando você tem fluxo gênico, você evita a especiação, porque você, né, troca genes de um lado para o outro e você continua tendo as espécies pertencendo ao mesmo grupo, a mesma linhagem que está evoluindo junto ao longo do tempo. No momento que você separa, né, você tem a chance de ocorrerem mudanças tão grandes que você vai ter, né, duas espécies ao longo de um determinado período de tempo. Mas não quer dizer que elas não possam intercruzar de novo depois, como a gente vê com orquídeas. Tá? As quantidades de genes e de fluxo podem variar também. Por exemplo, o milho ele é polinizado pelo vento e, em geral, a dispersão é de cerca de 50 metros. Né? Mas drosófilas, pequenas mosquinhas da fruta, podem migrar 15 quilômetros. Você fica pensando quem seguiu a drosófila durante 15 quilômetros. Na verdade, não foi assim, né? O que você pode ter? Você pode ter duas áreas onde você sabe que tem populações de drosófilas isoladas por uma área que não tem, elas estão separadas por 50 quilômetros, ou 15 quilômetros, e você vê que está tendo fluxo gênico de um lado para o outro. Né? Como é que você vê que está? Você sequencia e vê, olha, tem genes saindo dessa população e chegando nessa. Tá?
E os efeitos da migração, né, dentro de uma população aumenta a variabilidade genética. Entre populações, como eu falei, diminui as chances, né, de especiação. E no caso do sexo, pessoal, ele garante ou ajuda no embaralhamento genético. Essas são características que você talvez não gostasse que fossem herdadas, né? O pessoal meio esquisito, né? Então, o pai tem um nariz grande, a mãe tem, né, sobrancelhas arbustivas, né? Bushy, né? Ou né, monocelha quase, né? Taturanas. E o filho é um desastre. Né? O filho é narigudo com sobrancelhas grandes, estou brincando, né? Então, ele permite novas combinações de genes, né? Algumas podem ser boas, outras ruins e algumas neutras. Mas sempre assim, o material genético, né, da população descendente é diferente tanto do pai quanto da mãe. Isso aumenta muito a variabilidade. E é uma das coisas que o pessoal acha que é por isso que a gente tem muito mais espécies de organismos vivos que reproduzem sexuadamente do que assexuadamente. Garante a variabilidade. Variabilidade genética permite que você tenha diversidade para resistir a filtros de seleção natural. Se você é um grupo que se reproduz só por brotamento, né, que são aquelas pequenas algas que saem um pedacinho aqui e já gera outro organismo, tudo bem. Ou algumas árvores fazem isso também, algumas plantas. Só que isso diminui a sua variabilidade genética. Então, enquanto você puder reproduzir sexuadamente, é recomendável, evolutivamente falando. Tá? Então, no sexo, a gente tem um embaralhamento genético, né? Da onde vem isso daí? Você tem a formação dos dois zigotos, né? Você vai ter uma fecundação na primeira célula, um crescimento, né, de células somáticas. Isso aqui só para relembrar, né? Eu dava essa aula para ecologia, então às vezes o pessoal não tem costume muito grande de lembrar das coisas, só vem de fontes distintas, né? O pessoal da biologia já lembra totalmente disso aqui, né? Meiose 1, mitose 1. Não, as bananeiras comerciais, essa banana que você está vendo aí, você come, não é um produto da seleção natural, é uma seleção artificial. Quase tudo que a gente come, quase tudo que a gente usa de planta, foi selecionado artificialmente. Não existe isso na natureza. O milho natural é um negocinho desse tamanho, uma coisa ridícula. Você olha para aquilo e fala, isso aí é o milho? Então, assim, é um trabalho de milhões e de milhares de gerações humanas que vão selecionando aquilo ali ao longo de muitas gerações. Né? Ela não estava lá na natureza e alguém encontrou um milho, vou plantar. Não. A mesma coisa com plantas medicinais das mais variadas possíveis, inclusive das que são utilizadas como forma de drogas hoje em dia, como papoula, como maconha. Todas essas plantas são frutos da humanidade selecionando ao longo do tempo. Essa coisa não estava lá perdida. Quem fala exclusive é o Siddhartha Ribeiro, numa palestra que ele fala sobre maconha, que é muito interessante. Você não pode perder a perspectiva histórica. Com plantas e animais, tudo isso que você está vendo aqui que a gente usa, não existia na natureza. A bananeira também. Então existe, se você olhar na banana ali com cuidado, tem uns resquícios do que são sementes. Né? Inclusive esse é um problema para a monocultura. A falta de variabilidade genética, 3 grãos separam a humanidade da fome. Se você tiver uma boa praga que ataque o arroz, uma que ataque o trigo e outra que ataque o milho, a gente vai passar a maior guerra da história da humanidade. Sem cuscuz. E cuscuz transgênico daqui, né? Agora é tudo transgênico, né? Porque o milho todo é transgênico. Então, assim, a diversidade genética para cultivares é muito importante também. Certo? Então, a banana... Eu saí falando até de drogas, falando de maconha. Tá? Então, você tem meiose 1. Né? Na meiose 1 você vai ter a recombinação, na verdade, né? Meiose 2, e aí você tem a formação dos zigotos com cromossomos diferentes do que eram os parentais. Tá certo? Outra fonte interessante, é uma parte que é interessante da gente falar de desenvolvimento ou de embriologia. Né? Ao longo do desenvolvimento, só para fechar para vocês aí, o genótipo
um organismo é expresso na forma de fenótipo. Lembra que numa das apresentações eu falo ali, poxa, era uma pergunta do pessoal, como é que de um ovo você sai com um sapo? Né? O que controla isso daí? Será que tem um mini sapinho no espermatozoide? Ele olhou no microscópio e viu que não tinha, né? Isso é uma viagem, né? Então tem que ser outra coisa. Era o sopro vital, né? O que eles ficavam discutindo, ou existia alguma coisa mecanicista, e era uma coisa no meio do caminho. Né? Então existe um código genético que imprime isso daí, né? Eu acho que esse ponto é com X, né? Mas tudo bem. E o maquinário de controle de erros ali, deslizou ali, né? Ficou um S ali. Tá? Então o genótipo, né, é expresso na forma de fenótipo. Então os genes que controlam o desenvolvimento estão especialmente ligados, ou especialmente sobre grande pressão evolutiva. Se copiar ou fizer errado alguma coisa, né, o que vai acontecer? Você vai ter um organismo diferente ou vai ter um organismo que simplesmente não funciona. Tá? Então, o estudo do desenvolvimento é muito importante para explicar grandes mudanças evolutivas, né? E isso ocorre através de mutações em genes no desenvolvimento. Isso gerou, há uns 10, 15 anos atrás, uma grande revolução do que a gente chama que é EVODEVO, ou EVODEVO, né? Evolution Development. Então, o estudo dos genes que controlam o desenvolvimento embrionário. Então, se você fizer uma mutação muito simples numa determinada mosquinha, você consegue fazer ela ter 2 pares de asas. Era um díptero, né? Agora já é um quadríptero, né? Então, você consegue, né, encolher as antenas do bicho completamente. E como é que é isso, né? E aqui você tem genes, as antenas gigantes, que é justamente antenas e estruturas da região da cabeça que vão se movimentando, vão se mudando nos invertebrados, vocês vão ver. Em alguns grupos esses segmentos passam a virar quelíceras e um monte de outra coisa. Então, será que isso é fácil de fazer? É muito comum nesses organismos que são modulares. Né? Os segmentos do corpo, ao longo do processo evolutivo, podem ser controlados você mudando determinados genes. Um processo evolutivo que gera especiação de maneira muito significativa são alterações no tempo de desenvolvimento. Então, determinadas estruturas vão se desenvolver mais rápido no embrião do que outras. Isso se chama heterocronia, ou tempo heterogêneo. Se você for olhar um embrião, por exemplo, de um morcego, você pode ter certeza que os dedos dele vão se desenvolver muito mais rápido do que em outros embriões comparativamente. Mudou alguma coisa na maquinária genética que faz com que os dedos fiquem compridos para servir de estrutura e arcabouço para as asas. Nos morcegos são nos dedos, né? E não nos ossos como são nas aves, nos ossos dos braços. Tá? E isso é feito como? Às vezes apenas uma pequena mutação muito rápida faz, por exemplo, que determinadas estruturas que são quelíceras em outros animais virem essas estruturas fofinhas nessa aranha aqui. São 2 grupos aparentados. Né? Então, exemplos de heterocronia são muito comuns em salamandras. Então, você pode ter, por exemplo, o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos muito mais rápido do que as outras estruturas. E você vai ter uma salamandra neotênica, ou seja, ela tem forma de feto, mas já tem capacidade reprodutiva. Vocês são primatas neotênicos. Vocês não têm pelos, são cabeçudos. Vocês lembram os fetos de outros primatas, em várias características. A proporção do cérebro da gente é muito maior. Tanto que existem pessoas que têm a teoria de que todos os fetos, ou todos os neonatos humanos são, como é que chama? Todas as crianças recém-nascidas são prematuras. Porque se ela fosse terminar o desenvolvimento dentro do corpo, a proporção da cabeça é tão grande que as mulheres morreriam no parto. Então o pessoal fala que os 3 primeiros meses, por exemplo, você tem que ficar simulando o útero o tempo todo com o neném, agarrado no corpo o máximo de tempo possível, porque ele está terminando, não está cozinhado ainda, está cru. Entendeu? Tem que guardar ali. E eu tenho 2 filhas e eu presenciei isso. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Esse início é, né, bem diferente de outros animais. Você está terminando parte do desenvolvimento ainda. É neotênico. Né? No caso das salamandras, esses grupos aqui têm espécies que são exclusivamente neotênicas, ou seja, elas nunca saem do estágio larval, nascem, crescem, reproduzem e morrem como larva. E existem outros bichos que eles têm a opção, olha só, de metamorfosear ou não, dependendo da circunstância ambiental.
né? Aí é dentro de uma mesma espécie e outra é uma variabilidade dentro de espécies diferentes. Tudo isso depende do controle do maquinário embriológico, que eu estou falando para vocês. Então, além da diversidade que é gerada das outras maneiras, você pode mudar o organismo de uma maneira brutal, simplesmente controlando os genes do desenvolvimento. E isso aí gera, que nem eu falei para vocês, outro exemplo, né, é do crescimento alométrico, né, ou seja, um crescimento que não é igual, principalmente em fetos aí, no caso de morcegos, né. Ou ele freia o desenvolvimento do corpo do morcego, ou ele acelera o desenvolvimento dos dedos, tá certo? Tudo isso gera diversidade, então a gente tem diversidade com migração, a gente tem diversidade com reprodução sexuada, né? A gente tem diversidade com mutação, e mutações específicas em genes que controlam o desenvolvimento embrionário são mais significativas ainda, né? Então a gente pode olhar para o mundo hoje, para a diversidade, eu estou acabando, para essa diversidade toda e começar a ver que ela não é essa caixa toda inacreditável de improbabilidades, como a gente vê. Tá bom? Então, beleza. É isso aí. Por hoje é só.